Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer 3 questões de concurso público envolvendo conhecimentos de juros simples. A primeira questão é da Cefaz do Rio de Janeiro, para o cargo de oficial da Fazenda. A segunda é para o cargo de auditor fiscal do CEND da Bahia. E a terceira é uma questão do Banestes, para técnico bancário. Então vamos matar essas 3 questõezinhas. Eu peço que tu pause o vídeo sempre e tente fazer antes de olhar a resolução. Isso é fundamental para o teu aprendizado. Então vamos para a primeira. O montante da aplicação de um capital de R$5.000 pelo prazo de 6 meses, a taxa de juros simples de 2% ao mês, é 5.600, 10.000, 30.000, 5.900 e 5.000. Então o enunciado fala que o regime de juros é simples, ou seja, para o regime de juros simples nós temos as seguintes fórmulas. Juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo ou período. Aqui no lugar do T tem algumas literaturas, alguns professores que usam a letra N, que é o período, mas é a mesma coisa. E temos também a fórmula do montante, que é igual ao capital mais os juros. Tranquilo, pessoal? Então, para questões de juros simples, esse aqui é o formulário praticamente, tá? Tem que lembrar dessas duas formulinhas aqui. Vamos entender o problema agora? A aplicação foi de 5.000. Ou seja, esse valor é o nosso capital. E aí passou 6 meses. E a pergunta é qual que vai ser o montante ao final desses 6 meses. Ou seja, quando se passar esses 6 meses, nós vamos ter um montante aqui que vai ser o capital, que é de 5.000, mais o que vai render de juros. E agora um detalhe muito importante. Nós temos que ter sempre a taxa de juros e o tempo se referindo ao mesmo período. Então percebam que o enunciado fala que a taxa de juros é de 2% ao mês. Logo, o tempo vai ter que estar em meses. E ele está em meses? Sim, está aqui, ó. É dito que o tempo é de 6 meses. Então, beleza, é só a gente fazer a aplicação de fórmula agora. Então, vamos calcular os juros. Juros é igual a capital, que é 5.000, vezes a taxa, que é de 2% ao mês. Então, 2% é 2 dividido por 100, vezes o tempo, que é de 6 meses. Percebam que 100 aqui embaixo se simplifica com 2 zeros aqui de cima. Sobrou 50 vezes 2, que é 100, vezes 6, que é 600. Logo, ao longo desses 6 meses, a aplicação rendeu R$600 de juros. Tranquilo, né? E agora basta que a gente venha para esta formuleta aqui e descubra o montante. O montante ao final desses 6 meses vai ser o capital, que é de 5.000, mais o valor dos juros desse período. Então, 5.000 mais 600, nós vamos ter que o montante ao final dessa aplicação vai ser de R$5.600. Alternativa correta, portanto, letra A. Vamos para a segunda questão e agora uma coisa muito importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber questões comentadas toda semana. Bora para a segunda. Questãozinha para o cargo de auditor fiscal. Bora lá. Calcule os juros obtidos em um empréstimo de R$30.000 a uma taxa de juros de 8% ao mês ao final de 5 trimestres no regime de juros simples. Então o enunciado já fala aqui, ó, que o regime de juros é simples. Então já vamos colocar a fórmula aqui dos juros simples, que é juros igual a capital vezes taxa de juros vezes tempo. Vamos anotar agora as informações de relevância. Ó. O empréstimo foi de R$30.000, então R$30.000 é o capital. A taxa de juros é 8% ao mês. E o tempo é de quanto? É de 5 trimestres. Nós temos a taxa de juros ao mês e nós temos o tempo ou período em trimestres. Então nós vamos ter que ou que converter essa taxa de juros para trimestres ou converter o tempo em trimestres para meses.
Eu vou fazer aqui dos dois jeitos, tá, pessoal? Geralmente o mais simples é converter o tempo, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz a conversão dos dois, tá? Então, primeiro, a gente sabe que 5 trimestres é igual a quantos meses? 5 vezes um trimestre tem 3 meses. Então, o tempo aqui será de 15 meses. Ou seja, 5 trimestres é igual a 15 meses. Aqui nós temos a taxa ao mês e o tempo em meses. Beleza. Agora eu vou converter essa taxa aqui para ao trimestre. Como é que a gente faz isso? Prestem atenção agora, ó, pessoal. Como nós temos regime de juros simples, tá? Isso vai mudar depois para o regime de juros compostos, mas para o regime de juros simples, vou colocar aqui embaixo, ó. Regime de juros simples. Nós temos taxas proporcionais. Guardem essa palavrinha aqui, ó. As taxas são proporcionais para regime de juros simples. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso simplesmente dividir ou multiplicar o período de tempo para fazer a conversão dessa taxa que está mensal para uma taxa trimestral. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer direto ou fazendo uma regrinha de 3. Vou fazer uma regrinha de 3 aqui para ficar bem detalhadinho, para não ter nenhuma dúvida. Então, olha só, se nós temos uma taxa de 8% ao mês, nós temos 8% em um mês. E agora eu quero essa taxa em trimestre. Um trimestre são quantos meses? São 3 meses. E aqui nós colocamos o x. Fazemos a multiplicação cruzada e vamos ter que x é igual a 3 vezes 8%, vai ser 24%. Então a taxa é de 24% ao trimestre. Então agora nós podemos usar essa fórmula aqui como a gente bem entender, colocando a taxa ao mês e o tempo em meses, ou a taxa em trimestre e o tempo em trimestres. Vamos fazer dos dois jeitos. Utilizando a taxa mensal, como é que vai ficar? Juros vai ser igual ao capital, que é de 30 mil, vezes a taxa mensal é de 8% ao mês, então 8 dividido por 100, vezes o tempo em meses, que é 15. E aqui nós temos 0, 0, 0, 0. 3 vezes 8 é 24, copia os dois zeros, vezes 15, que vai dar 36 mil. Beleza? Então a gente já sabe aqui que o gabarito da questão é a letra C, mas agora vamos fazer com a taxa trimestral. Como é que vai ficar? Bom, o capital é o mesmo, 30 mil, vezes 24%, vezes 5, que é o número de trimestres. Então, novamente, 0, 0, 0, 0. E agora nós temos 3 vezes 5 dá 15, mais 2 zeros, vezes 24, que vai dar os mesmos 36 mil. Na conversão da taxa, antes a gente fez uma regra de 3, mas bastava que nós tivéssemos multiplicado por 3 o valor da taxa mensal. Afinal de contas, para um mês é 8%, então para 3 meses basta multiplicar por 3. 3 vezes 8 dá 24. Beleza? Vamos agora para a última questão. E se tu está gostando desse vídeo, deixa o like. Questão de concurso do Banestes. Sob o regime de juros simples, apliquei um capital de 47 mil à taxa de 6% ao mês. Sendo assim, qual será o montante gerado se eu mantiver a aplicação durante 18 meses? Então, novamente, nós temos regime de juros simples. Nós temos um capital de 47 mil reais. Então, o capital é de 47 mil. A taxa é de 6% ao mês. E o tempo é em
meses. 18 meses. Então, aqui nós temos a mesma referência para o tempo e a taxa, que é mês e mês. A questão pede um montante, então nós sabemos que o montante é igual a capital mais os juros. E agora nós podemos mesclar as duas fórmulas que nós vimos antes. Ó. Nós podemos escrever dessa maneira. Capital mais os juros são capital vezes taxa vezes tempo. Nós vamos ter que o montante será igual a, colocando o capital em evidência, teremos 1 mais taxa de juros vezes o tempo. Pessoal, essa fórmula aqui, o pessoal faz a dedução aí nas aulas, mas eu prefiro sempre encontrar os juros antes e depois substituir aqui nessa primeira fórmula para encontrar o montante. Por quê, gente? Porque quando a gente usa a fórmula J é igual a capital vezes taxa vezes tempo, eu já consigo colocar a taxa aqui ó, em forma de fração. E eu simplifico depois com os zeros aqui do capital. Olha só, nós temos 47 mil vezes 6% vezes 18 meses. Então eu já consigo simplificar os zeros aqui. Ó. Eu consigo encontrar os juros de uma maneira muito mais rápida. 470 vezes 6 vezes 18 vai dar 50.760. E agora eu já tenho o valor do capital e o valor dos juros e basta que eu some os dois para encontrar um montante, beleza? Nesse caso, se eu usar essa última fórmula aqui, a conta vai acabar ficando um pouquinho mais demorada, porque eu não tenho essa simplificação que eu tinha aqui embaixo. Ó. Entretanto, essa expressão aqui é útil quando a gente tiver sistemas de equações, tá? Mas vamos matar a charada aqui. Ó. O montante vai ser o capital, que é de 47 mil, mais os juros, que é de 50.760. 47 mais 50.760 vai dar 0,677,9. 97.760 vai ser a resposta. Vamos lá para as alternativas? 97.760 está lá, ó, na alternativa letra B. Comenta aqui embaixo se tu achou essas questões fáceis ou medianas ou difíceis e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.